Olá, queridos guerreiros! Hoje voltamos à carga com o tema do terremoto de 1755. Desta vez, vamos não só conhecer as causas naturais por trás de um dos terremotos mais fortes já registados a nível mundial, como vamos também ficar a conhecer como é que o Marquês de Pombal reconstruiu Lisboa. Vá, comam lá um pastel de nata e vamos a isso! A intensidade do terremoto de 1755 continua a ser impressionante e uma das mais fortes registadas até aos dias de hoje. Não afetou apenas Lisboa. Apesar de com magnitude muito menor, também se sentiram abalos em outros pontos do país, como Leiria, Santarém, Sines e inclusive na orla marítima do Algarve, no sul de Espanha e em Marrocos. Como vimos na primeira parte deste vídeo, e deixo-vos o link na descrição deste vídeo para que possam ver ou rever, calcula-se que o terremoto de 1755 tenha ceifado entre 12.000 a 40.000 vidas em Lisboa. Um número ainda mais impressionante se considerarmos que na altura Lisboa tinha apenas cerca de 200.000 habitantes. A desgraça que provocou foi tremenda, tão tremenda que torna compreensível que para mentalidades menos informadas e mais suscetíveis a crendices como as do século XVIII, o terremoto tenha parecido um castigo divino. O terremoto não aconteceu por acaso, mas as suas causas foram obviamente naturais. A verdade é que o sul de Portugal continental e a Madeira estão situados relativamente perto da fronteira entre as placas tectónicas euroasiática e africana ou núbia, designada esta por fratura Açores-Gibraltar. O arquipélago, os Açores, por sua vez, está localizado na encruzilhada entre estas duas placas e a placa norte-americana, ou seja, uma zona de sismicidade assinalável. Mas a fronteira entre as placas euroasiática e africana por si só já é bastante complexa, com características tectónicas distintas, que se subdividem em três troços com comprimentos e comportamentos tectónicos próprios. Vejamos. Temos o troço mais oriental, designado como Banco de Gorringe, que apresenta um movimento de compressão ou cavalgamento da placa euroasiática sobre a placa africana a uma velocidade de meio centímetro por ano. Depois, o troço central, este já designado de Falha Glória, com uma velocidade de deslocamento entre as duas placas de 3,39 cm por ano. E por fim, temos o troço mais ocidental, o Rift da Terceira, com uma velocidade de afastamento entre as placas de 0,76 cm por ano. Como podemos constatar, meus caros, o mundo debaixo dos nossos pés está em constante movimento. Mas não pensem que a placa norte-americana é uma donzela inocente, pois a sua separação da placa euroasiática há mais de 150 milhões de anos está na origem dos sismos que ocorrem de tempos a tempos na região. Existem ainda falhas no interior do território de Portugal continental, como a capacidade para gerar sismos intraplacas. Felizmente, estas falhas não conseguem acumular energia suficiente para provocar sismos de grande magnitude, como acontece nas fronteiras entre placas. No entanto, os sismos intraplacas podem causar danos consideráveis, por vezes até superiores, já que acabam por ter o epicentro muito mais próximo de aglomerados populacionais. Apesar de o terremoto de 1755, que afetou Lisboa, ter sido de mais elevada magnitude já registado, vários outros sismos já abalaram Portugal ao longo dos tempos. Em 1531, por exemplo, com um epicentro provavelmente na região de Benavente, na falha do Vale Inferior do Tejo, um sismo com magnitude estimada de cerca de 6,5 abalou o centro de Portugal. Em 1722, um sismo com epicentro no mar gerou um tsunami local em Tavira e causou grandes estragos humanos e materiais, desde o Cabo de São Vicente a Castro Marim. Entretanto, já no século XIX, em 1858, um sismo de magnitude de 5,3 na escala de Richter, com um epicentro a cerca de 60 km a oeste de Sines, foi sentido em várias zonas de Portugal
e com maior intensidade nas regiões de Setúbal e Lisboa. No século XX, em 1909, ocorreu novamente um sismo, com várias réplicas e com epicentro na região de Benavente, na falha do Vale Inferior do Tejo. Atingiu magnitude de 6 e foi sentida em Espanha. Em 1964, um sismo de magnitude 5,5 abalou os Açores. Já no ano de 1969, um sismo de magnitude 8, com localização epicentral na planície abissal da Ferradura, foi sentido em todo o país. O arquipélago dos Açores voltou a ser abalado por sismos nos anos de 1973, 1980 e 1998. O terremoto de 1755 figura como o 9º maior terremoto do que há registro a nível mundial. Em primeiro lugar, figura o sismo que ocorreu em 1960 em Valdívia, no Chile, com a incrivelmente assustadora magnitude de 9,5 na escala de Richter. Já no século XXI, mais concretamente no dia 28 de agosto de 2024, Foi ontem! ocorreu um sismo com epicentro a 60 km de Sines, com uma magnitude de 5,3. Eu acordei com o alerta da Proteção Civil e senti a cama a abanar, como se estivesse num barquinho à deriva em mar agitado. Olha, meus amigos, posso dizer-vos que, como diz a outra senhora, paniquei bem. Primeiro a panicar. E o meu marido também panicou bem. A título de curiosidade, deixo-vos esta informação. A expressão cair o Carmo e a Trindade, que todos devem conhecer, deve-se aos acontecimentos do terremoto de 1755. É que o Carmo e a Trindade eram dois dos mais importantes conventos do bairro Alto Lisboeta e ambos ruíram durante o terremoto. Assim, a expressão remete ao terror, pânico e assombro causados pela tragédia. Mas agora que o Carmo e a Trindade já caíram, vamos conhecer os governantes de Portugal na época, para depois percebermos então como foi Lisboa reerguida das cinzas. À época, Portugal era regido por Dom José I, que passaria a ser reconhecido pelo cognome o Reformador. Filho de Dom João V, Dom José nasceu em 1714 e casou com Mariana Vitória de Bourbon, filha de Filipe V de Espanha, e sucedeu o seu pai no trono em 1750. O seu reinado enfrentava logo à partida o desafio de uma crise económica, resultante da concorrência das potências coloniais e da redução da exploração do ouro brasileiro. Assim, Dom José decide renovar as estruturas administrativas, jurídicas e políticas do país, que considera ultrapassadas, e unindo para isso um conjunto de personalidades que se haviam oposto à política seguida no reinado de seu pai, de entre as quais rapidamente ganharia a sua confiança e muito se destacaria, após o terremoto, Sebastião José de Carvalho e Melo, que muito posteriormente, em 1770, recebeu o título pelo qual ficou mais conhecido, Marquês de Pombal. Para facilitar a fluidez do vídeo e para que todos reconheçamos de imediato de quem estamos a falar, vou referir-me de hora em diante a Sebastião José de Carvalho e Melo como Marquês de Pombal, apesar de o caro senhor ter recebido este título posteriormente aos acontecimentos que aqui vamos relatar. Nascido em 1699, o Marquês de Pombal foi durante 10 anos embaixador de Dom João V nas cortes inglesa e austríaca, e a quando da subida ao trono de Dom José, foi nomeado secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra. Alguns meses após o terremoto de Lisboa, mais concretamente em maio de 1756, foi nomeado secretário de Estado e do Reino. A importância do Marquês de Pombal para fazer renascer Lisboa das cinzas como uma fênix foi enorme, já que ficou sob o seu comando o plano de reconstrução urbanística da capital, que dirigiu de forma primorosa e, inclusive, exemplar para a época, como vamos ver de seguida. O caos gerado pelos milhares de desalojados e as pilhagens constantes
deram ao Marquês de Pombal uma oportunidade única para se afirmar politicamente, que agarrou de forma magistral, agindo não só como um ministro agiria, mas como um verdadeiro chefe de governo. Após se apresentar no Palácio de Belém logo a seguir ao terremoto e receber aval do rei para tomar as rédeas da situação, traçou um plano de ação. Numa primeira fase, começou por construir albergues, organizou a tropa em companhia de coveiros, mandou recolher tudo o que podia ser salvo, comprou trigo para alimentar a cidade, prendeu pedintes e vadios e enforcou, como vimos na parte 1 deste vídeo, ladrões e incendiários. Ou seja, começou por controlar o caos. Se bem que não sei muito bem o que mal faziam os pedintes e os vadios, mas pronto, outros tempos. Como foi isso? Não sei, só sei que foi assim. Como foi? A segunda fase foi a reconstrução de Lisboa, que incluiu a Baixa Pombalina como a conhecemos hoje. A nova Lisboa tem claramente inspiração iluminista, traçada numa geometria austera que substituiu os becos e ruelas por espaços largos e retilíneos, com edifícios de fachada e altura idênticas, com estrutura interna em gaiola. A Praça do Comércio substituiu o velho Terreiro do Paço, com o intuito de promover a elevação da burguesia, e a estátua equestre de Dom José I manteve o simbolismo do poder absoluto. Apesar de a beleza ser subjetiva, acho que podemos dizer que Lisboa é linda. Mas a nova estrutura e arquitetura da cidade não se limita a ser bela, mas acima de tudo a ser funcional e resistente a sismos. Antes de iniciar a reconstrução da capital, o Marquês de Pombal promoveu um inquérito, ordenando uma investigação detalhada sobre os efeitos do terremoto em todo o reino. Algo sem precedentes na época e que por isso leva a que muitos estudiosos considerem o terremoto de 1755 o início da sismologia como uma ciência. Impressionantemente, apesar de tudo isto, os cientistas apenas compreenderam finalmente como são gerados os terremotos no início do século XX. Após o estudo, o Marquês de Pombal propôs um projeto urbano radicalmente diferente. Um novo traçado, com ruas largas e praças amplas, que permitiria uma exposição solar otimizada, drenagens de águas residuais e circulação de ar. Estas medidas proporcionariam melhores acessos, um sistema de saneamento e o abastecimento de água, que melhoraram a saúde e aumentaram a segurança dos habitantes e visitantes desta zona de Lisboa que conhecemos como Baixa Pombalina. Mas o projeto urbano ia mais além e incluía também a expansão da cidade para lá dos limites existentes, obedecendo, é claro, às mesmas regras urbanísticas e às mesmas soluções técnicas. Este é considerado por muitos o primeiro plano urbanístico verdadeiramente moderno. Outra inovação foi a ideia de os edifícios a serem construídos terem um sistema antissísmico, o que levou ao desenvolvimento de uma nova técnica de construção, a gaiola pombalina. Traduzindo para miúdos, a gaiola pombalina é uma estrutura em madeira que funciona como um esqueleto tridimensional que liga todos os elementos construtivos do edifício. Uma vez construído, é preenchido então por pedra e alvenaria, criando as paredes. As ligações dúcteis, ou seja, as ligações com capacidade de deformação antes de fraturar, e a existência de elementos de contraventamento em cruz asseguram a transmissão ao solo das forças horizontais induzidas por um sismo. Isto permite que o edifício fique de pé, mesmo quando a alvenaria cai. Chocada. Meu Deus. E eis que após o terremoto de 1755 e após todos os planos e esforços do Marquês de Pombal, temos hoje esta lindeza tamanha. Mas a nova estrutura e arquitetura da cidade não se limita a... Mas que raio se passa comigo? Vamos lá. E assim chegamos ao fim do nosso vídeo. Muito obrigada por assistirem. Inscrevam-se no canal para não perderem novos vídeos. Façam like, dislike, comentem e sejam felizes. Um beijinho da portuguesa.
Tchau!